boa tarde a todos. Daqui a pouco está começando o Momento Jurídico. Boa tarde a todos, né? Não sei como que tá aí agora aí fora, né? Mas boa noite a todos. Estamos mais uma vez no Momento Jurídico. Por enquanto estou aqui substituindo a doutora Vanessa, ela teve um imprevisto, está em audiência, coisa de advogado, né? Todo mundo sabe que a gente marca um compromisso, só que se você tem uma audiência, você fica um pouco pendente aí de terminar os nossos afazeres, né? Então, a audiência dela estava atrasada, então, vou dando aqui o início. Daqui a pouco ela está subindo, a gente troca de lugar e ela dá continuidade nesse momento jurídico. Hoje eu tenho aqui o prazer de estar com a presidente da Comissão de Ética e Disciplina, a doutora Daniela, ela que é uma grande querida, uma grande advogada da nossa subseção, uma grande mestre, minha mestre, assim, toda vez que eu tenho alguma coisa, socorro a doutora Daniela. E, assim, todos os jovens advogados, quem a gente acaba tendo convívio e tem aquela dúvida, a gente sempre indica a doutora Daniela ali para dar um suporte para nós, né? A gente quer que o advogado faça as coisas certas, né, doutora? Sim, claro, a gente não quer ver nenhum advogado passando sufoco perante o juiz, cartorário, nada. E
para falar sobre esse assunto de não passar sufoco, não ter nenhum contratempo, nem em juízes, nem com clientes. Hoje aqui a gente vai falar sobre ética e disciplina, que muito bem tem aqui a doutora Daniela, que nos auxilia e auxilia todos os advogados, porque a ética e a disciplina não é o caça-bruxa aos advogados. Fique bem ciente disso. A ética e disciplina está aqui para poder dar uma organizada no trabalho de todos os advogados, né? Porque senão, se você não põe uma regra, vira uma bagunça, né, doutora? Sim, com certeza. Gente, boa noite. Meu nome é Daniela, eu sou militante aqui na comarca, faço parte da Comissão de Ética, sou presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB. Eu acho muito importante a questão da ética e quando nós abordamos efetivamente o tema, não tem como começarmos a falar de ética, que foi o assunto que me pediram para que eu abordasse, não tem como falarmos de ética sem especificamente entendermos o que é o significado da ética. Então, etimologicamente falando, quando nós falamos de ética, significa caráter, conduta, ela vem do grego. E sempre está relacionada a essa questão da consciência individual. E nós temos que ter em mente que as nossas atitudes individuais, elas acabam sendo um reflexo dentro da coletividade. Seja para o lado do bem, seja para o lado do mal, mas nós sempre temos que orientar os indivíduos sempre por esse lado positivo. Eu gosto sempre de citar muito a questão do professor Marcos Cláudio Aquaviva, no seu livro Ética Jurídica, onde ele bem aponta essa questão da ética. E vou citar até um trecho que eu acho muito importante, quando ele fala que a ética observa o comportamento humano e aponta seus erros e desvios. Formula os princípios básicos a que se deve submeter a conduta do homem. Então, vocês viram aí que ele bem define a questão da ética. E quando falamos da ética, a ética ela é importante não só no exercício da advocacia, mas sim no exercício de todas as profissões. Uhum. Então, a ética ela deve ser aplicada, deve ser exercida em sua plenitude. É uma forma, é o exercício de qualquer ofício, a questão da ética. E quando falamos de ética, também não temos como não abordar o papel do advogado, né? O advogado ele é muito importante para o exercício da cidadania, ele é importante para a administração da justiça, faz parte do texto constitucional, lá no seu artigo 133, onde prima a importância do advogado. Mas, quando falamos da importância do advogado, sempre temos que ter essa cautela, né, em relação à questão da ética, da moralidade, são pilares da advocacia. Então, ela é muito importante, até como um norte, um documento orientador, para que nós tenhamos limite do que é certo e o que é errado. Uhum. E quando nós falamos da questão da ética, eu gosto muito também do Kant, quando um filósofo alemão, e ele fala da importância da justiça. Ele acreditava na justiça como princípio universal. E quando o advogado ele exerce, defende os interesses dos seus clientes, ele está aprimorando, ele está reforçando a justiça. E quando ele reforça a justiça, ele está garantindo a proteção dos direitos e deveres de todo cidadão. Então, vocês veem aí a importância da ética, mas quando falamos da questão da ética, nós temos que também ter em mente os limites, né? Até onde nós podemos exercer a advocacia. Qual é o limite do que eu entendo como correto ou não? Porque nós temos que ter em mente que a advocacia, o exercício da advocacia, não é um bem comerciável. Ele não é um produto de comercialização. Nós não podemos mercantilizar a questão da advocacia. E isso é proibido pelo Estatuto de Ética e Disciplina. Então, são esses limites que o advogado ele tem que ter quando ele pensa até na questão de oferecer os seus serviços. Então, são essas cautelas que a gente tem que ter. Então, é mais a questão pedagógica mesmo. O objetivo não é mostrar o que é certo ou errado, não.
aqui o nosso objetivo, principalmente na OAB, é essa questão de mostrar o norte, o caminho certo, o que está errado, e não virar um tribunal aonde inquisitor, aí onde você está criticando, fazendo um juízo de valor, pré-julgando. Não é esse o nosso objetivo, e sim essa função pedagógica mesmo, nessa conversa que nós estamos tendo, e mostrando, olha, isso é certo, olha, isso é errado, qual é o norte, o que eu tenho que seguir. Então, a vantagem aí de ser um advogado já militante há alguns anos é essa. Situações que nós vamos passando ao longo da nossa jornada aí e facilitando a vida dos jovens advogados aí, justamente nessa questão das dúvidas, como a doutora falou, às vezes tem dúvida, socorre aos advogados que têm um pouquinho mais de experiência, e nós estamos à disposição, sim, para poder ajudá-los no que precisar. Então, a OAB é a casa do advogado, e nós temos que ter isso em mente. Então, é um ambiente onde nós podemos nos sentir acolhidos e uns ajudar os outros. Essa questão, esse o nosso objetivo, essa questão de solidariedade entre os colegas, e não diversidade, não essa questão da diferença, porque nós temos que entender que nós todos somos colegas, nós somos todos militantes dentro do nosso município. Então, nós temos que ter essa parceria. Sim, né, doutora? E o importante é que a ética vem para fortalecer a advocacia, né? Porque senão a gente tá acostumado a ouvir que advogado é porta de cadeia, é a desvalorização da advocacia. E se você não tem ali uma regulamentação, não tem ali um segmento de como agir, como prestar esse serviço, como fazer atendimento ao cliente, a gente acaba ouvindo esses tipos de críticas, né, doutora? Sim. E a ética vem aí para nos dar um norte, como a doutora falou. E a doutora tem recebido muitas reclamações de advogados ou até mesmo dos cidadãos. Como que tem feito o serviço da ética na OAB 249? Tem muitas reclamações? Bom, como qualquer profissão, reclamação sempre vai ter, né? Isso faz parte da nossa sociedade. Mas quando a gente fala especificamente na questão das reclamações, nós temos que pensar que o mundo vai evoluindo. E assim como vai evoluindo, também vão evoluindo as questões as formas que nós temos que nos adequar em relação à questão dos problemas. Então, em relação à questão da publicidade, que é o marco principal aí dos nossos problemas. Então, o apontamento maior, as reclamações são geralmente na questão de captação de clientela. Então, ou se não é a captação de clientela, é a questão de divulgação de uma forma totalmente que fere a questão da ética. Então, nós orientamos os colegas, olha, não pode ser feito dessa forma. Então, foi muito importante até a criação desse, na verdade, quando se criou o provimento 205 de 2021, ele veio para organizar essas dúvidas que nós todos os colegas tinham. Esse provimento ele veio regulamentar a forma com que nós podemos divulgar os nossos serviços aí, e ele já deixa bem claro aí que ele acaba aclarando aí as dúvidas que os advogados têm, para que não acabem ferindo a questão do Código de Ética e Disciplina aí. Inclusive, em uma das partes aí, no artigo 3º, ele já deixa bem claro que o caráter informativo, nós não podemos ter a advocacia como uma forma de chamar a questão da atenção. Não, é a informação. O cidadão ele tem que ter em mente que o advogado ele vai passar a informação de uma forma comedida, de uma forma sóbria, de uma forma discreta. Esse é o papel do advogado. E lá no artigo 3º ele já deixa bem específico aí a questão do caráter informativo, primar pela sobriedade e discrição, não ter o caráter da mercantilização, que foi o que nós abordamos há pouco aí, o problema da mercantilização, da captação de clientela. Então, são os problemas que a gente enfrenta. Eu canso de falar que o mercado
está para todos os profissionais, mas nós temos que ter cautela. Então, esse provimento ele veio efetivamente para regulamentar aí o que pode ser feito, quais são o que é errado, o que é correto. Então, nós, a pedido da presidente, foi elaborado um documento orientador com o objetivo justamente de sanar essas principais dúvidas aí, para entender como é que tem que ser feita efetivamente uma propaganda. Nós vivemos num mundo globalizado, a internet ela é muito importante. As redes sociais digital, estão aí explodindo, sim, né? As redes sociais, o marketing digital ele é muito importante, é uma ferramenta muito importante para o advogado, mas ela tem que ser usada de uma forma mais comedida, ela tem que ser usada com cautela, não pode ser usada de uma forma indiscriminada. Nós não podemos utilizar ela não pode ser usada para uma autopromoção, ela tem que ser usada com cautela. Então, esse provimento ele veio efetivamente para regulamentar isso. Então, eu canso de falar que o Código de Ética e Disciplina tem que ser o livro de cabeceira de todo advogado. Tem que estar do lado lá, porque qualquer dúvida é a ele que nós temos que nos socorrer. Então, assim, se eu sigo à risca o que consta lá no Código de Ética, eu não vou ter problema nenhum. Agora, o que eu não posso é pensar nessa questão da mercantilização. É isso aí que nós temos que desconstruir da ideia de alguns colegas. Nós não podemos generalizar. Mas, nos entraves que nós estamos tendo, é efetivamente essa questão da captação, essa questão da divulgação de uma forma desenfreada, a cautela que nós temos que ter quando vocês vão fazer uma questão de um anúncio, o cuidado com a questão das malas diretas aí. Então, assim, tem uma série de situações que nós não podemos abordar, que nós não podemos utilizar. Então, são essas as cautelas que os advogados têm que ter, tanto o jovem advogado quanto o advogado mais experiente, né? Porque quando nós começamos, nós não tínhamos o marketing digital como é hoje. Então, todo mundo teve que acabar se moldando a essa nova tecnologia, a esse mundo globalizado aí, onde nós temos que ter cautela com a forma que nós utilizamos aí a questão da nossa imagem, para não desvirtuar a figura do advogado, para não desvirtuar a importância da advocacia. E a doutora falando de capitalização de cliente, nós tivemos a semana passada um episódio que a doutora Vanessa, mais uma vez, teve que combater, né? Mais uma vez, ela teve que ir a um local, recebeu a denúncia que estavam fazendo panfletagem de um escritório de advocacia. Inclusive, não tinha advogado nesse escritório, as pessoas eram levadas para esse escritório que não tinha o contato com o advogado, assinava a procuração, e a pessoa ela não sabia quem era o advogado, mas assinava todos os documentos e ali aquele advogado ia dar entrada. Então, as pessoas têm que tomar cuidado que se um advogado está fazendo panfletagem, está fazendo uma capitalização irregular de clientes na rua, distribuindo seus cartões, ele está ferindo a ética. Se ele está ferindo a ética, ele também não vai seguir as regras, não vai ter uma boa conduta com esse cliente, né, doutora? Sim. Então, a princípio, quando nós nos deparamos com um problema dessa natureza, o primeiro passo é fazer a verificação em loco. Então, feita a verificação em loco, qual é o próximo objetivo? Nós orientamos o colega. É feita uma notificação, é feita a questão da orientação. Se, porventura, ele continuar descumprindo, aí sim vai se instaurar o procedimento. Caso contrário, caso ele entenda que a atitude dele é errada, está ferindo o Código de Ética, então essa notificação vai servir para que ele não faça isso novamente. Mas, caso ele venha praticar novamente, aí sim nós vamos tomar as medidas necessárias aí dentro do que determina aí o Código de Ética. Inclusive, teve outro caso que a OAB de Bragança Paulista também foi notícia agora também. Eles fizeram essa abordagem novamente também de pessoas captando clientes.
fazem palestras de cunho informativo, e quando você vai ver não é cunho informativo, e sim de captação, fazendo com que as pessoas assinem procurações, contratos, e as pessoas acabam indo nesses lugares pensando que vai ter um serviço, e depois tem um desserviço, porque acabou sendo atuado no local, teve polícia. E assim, a todos os cidadãos, a todas as pessoas, tomem cuidados com essas ofertas, advogado ou algum escritório, ou alguém que não é advogado, que promete sentença ganha, faz propaganda falando, olha, eu consigo. Então, toma cuidado, principalmente porque ele vai te enganar, e segundo, ele está ferindo a ética. Então, é aquele negócio, se você descumpre uma lei, o que ele vai fazer depois, a gente não garante, né, doutora? Sim, com certeza. Então, isso não é ele não vai prestar um serviço de qualidade para esse cliente, né, doutora? Sim. Eu canso de falar que a pedra angular da advocacia em relação à publicidade é a informação. Então, nós temos que ter em mente a questão da informação. O advogado, ele vai passar informação, mas ele não pode, de forma alguma, a partir do momento que ele passa essa informação, captar esse cliente. É isso que fere o código de ética, é isso que o colega ele tem que entender, que uma coisa é eu passar informação, uma coisa é eu mostrar para os cidadãos a importância de um determinado assunto e a solução para aquilo. E uma outra situação é eu tentar vender o meu produto, como eu citei anteriormente. Ele não é um produto comerciável, a advocacia não é um produto comerciável. Nós não vivemos, não é a questão da mercantilização. Então, nós temos que ter essa cautela, esse cuidado em relação a, efetivamente, publicidade. Então, nós criamos, inclusive, através de uma ferramenta, o Google Forms, para que os colegas, quando eles se sentirem feridos em relação à questão da ética, que mandem, porque às vezes nós entendemos também que, assim como aconteceu agora com a doutora Vanessa, o imprevisto, não pôde comparecer. Então, assim, às vezes, para você se deslocar do escritório, para você ir até a OAB para poder elaborar uma reclamação, fazer a questão da notificação. Então, já pensando em todos esses entraves que os advogados têm no seu dia a dia, ao longo da semana, nós fizemos isso de uma forma digital. Para que o colega, quando ele se depare com uma situação dessa, ele coloque o nome dele, coloque a OAB e só clique qual das situações que nós fizemos o quê? Um levantamento de quais são as principais situações que nós enfrentamos aqui no nosso município. E com base nisso, nós criamos uma ferramenta onde o advogado, ele, num simples clique, num simples toque, ele já manda para nós o problema que ele está enfrentando. E aí nós vamos fazer a averiguação. Então, não precisa nem ter o trabalho de se dirigir ao OAB para poder fazer essa reclamação. Não, nós já pensando na diminuição de tempo aí, em relação à dificuldade que o advogado tem em se deslocar do escritório para qualquer outro lugar, já pensando nisso, nós criamos esse documento, que foi um facilitador para o advogado. Então, o advogado vai lá, ele dá uma lidinha e fala, olha, é a questão da capacitação de clientela. Então, clica, jogou o OAB dele, o nome é OAB, clicou na capacitação, na captação de clientela, nós já vamos fazer a averiguação. Ele vai dar o endereço do local, ele vai dar os principais dados aí do que ele conseguiu ver em relação à postura do colega que não está sendo condizente ao código de ética, e aí nós vamos fazer essa averiguação em loco. Uma das situações que a doutora Vanessa fez recentemente aí. E não foi a primeira vez que a gente acabou tendo que ir em loco para verificar uma irregularidade. E, assim, aproveitando a oportunidade de parabenizar a doutora Daniela, que foi a grande... ela elaborou esse documento orientador, esse novo modo da gente estar podendo fazer aquela denúncia ou a reclamação. Ficou mais fácil, foi um documento que foi muito
elogiado diante da Comissão de Ética lá do TED de São Paulo, né? E pioneiro, né? Porque é a OAB 249 que foi a primeira que fez esse documento orientador e a forma de estar fazendo essa denúncia, as reclamações de ética, né? É uma forma também de todo mundo já ter uma orientação, né? Porque na hora que você está ali no documento orientador, você também já está aprendendo. Que assim, você vai lá, eu vi o colega fazendo exposição do escritório dele. Eu vi o colega fazendo anúncio num evento e está lá o escritório dele lá como colaborador, apoiador. Aí a gente vai lá, olha, vê se está dentro lá dos parâmetros lá, está dentro, aí se você já vai lá e faz a denúncia, faz a reclamação. Muito importante falar novamente, as reclamações, as denúncias são averiguadas primeiras, não são colocado uma punição, nada. A gente vai verificar, vai alertar o colega, né, doutora? Vai orientar para falar, olha, doutor, não é assim, olha, doutora, não é assim que se faz, olha, aqui você está ferindo, não faça mais outra vez. Sempre tem ainda um cunho de orientar, dificilmente se chega a uma punição, só quando é casos de reincidência, né, doutora? Isso, no caso da recalcitrância aí que nós falamos, aí sim não tem jeito, né? Mas, assim, essa parceria aí, quando nós falamos da questão do documento, então, todos nós, equipe, OAB 249, aí sentamos, elaboramos, teve a participação do Dr. Célio, que foi fundamental. Sim, Dr. Célio. Muito importante nisso, deu os apontamentos dele, entendeu tudo que era importante, o que estava faltando, um pensou um pouquinho em alguma coisa. Então, na verdade, o que nós fizemos? Vimos lá a questão do provimento e, com base no provimento, montamos aí, já que nós temos a questão da tecnologia, temos as ferramentas tecnológicas, então por que também não facilitar a nossa vida em relação até à questão de uma reclamação? E o primeiro caminho, gente, não é efetivamente, quando nós temos aí essa primeira reclamação, que por isso que é o documento orientador, então nós orientamos o colega, mandamos o documento orientador para ele entender tudo que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, ele é notificado com o documento orientador para ele entender se a postura dele dentro do Código de Ética e Disciplina está sendo condizente com aquilo que está inserido no texto legal. Não está sendo inserido, ele não está atuando de uma forma correta, aí sim ele vai ser notificado. Sendo notificado, descumpriu, aí sim vai se instaurar o procedimento. Agora, o importante ter em mente o caráter pedagógico, não é o punitivo. Nosso objetivo não é punir, e sim orientar. Então, por isso que nós batemos na tecla do caráter pedagógico. Então, a OAB 249, ela é uma equipe, somos uma grande família, nós participamos, um ajuda o outro. Então, isso que os colegas têm que ter em mente. Não pode ter uma questão de rivalidade. Então, o importante nós temos essa questão da urbanidade e entendermos as limitações aí, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, o documento orientador, ele veio justamente com este objetivo, orientar os colegas que estão em dúvida do que tem que ser feito, né? Então, em cima desse provimento, foi criado aí uma forma de facilitar, né? Tudo que consta dentro do provimento, nós transportamos para esse documento tecnológico aí, para facilitar a vida do colega, para ele não ter que ficar pegando o provimento, procurando para ver aonde é que ele está infringindo, qual é a postura dele que não está correta. Então, esse documento teve esse objetivo. Então, lá estão todas tudo que não está sendo permitido dentro do Código de Ética e Disciplina, e num simples clique o colega já encaminha e aí nós vamos analisar efetivamente o que está acontecendo. E aí serve também, já aproveitando a oportunidade, né? Vamos estar todos ali, olhar esse documento orientador, né, doutora? Sempre dá uma olhadinha. A gente está tanto falando do documento orientador. Vamos lá, foi distribuído em mala direta para todos os colegas, né? Até para também não depois falar, eu não tive conhecimento. Tem, sim. A gente, assim que foi
realizado, foi passado, revisado, foi levado para a Comissão de Ética e Disciplina de São Paulo, aprovado. A gente distribuiu em mala direta, em todos os contatos, esse documento orientador. E aquele que ainda não recebeu ou não viu e quiser saber sobre o documento orientador, entre em contato com a subseção que nós vamos enviar. Inclusive, está nas nossas redes sociais também. Nós disponibilizamos o documento orientador com um link. Então, o colega que se sentir ali, ou ele quer saber, até porque ele vai lá fazer uma divulgação. O Instagram está aí, a Vento e Poupa, promovendo a divulgação dos escritórios. Tem muita gente, muitos advogados que têm a sua rede social exclusiva do seu escritório ou do seu perfil social, é só referente à sua profissão. Então, se você tem aquela dúvida se aquilo que você está fazendo, está expondo, está falando, vai ferir a ética, você pode levar um puxão de orelha? Olha lá no documento orientador, que foi feito com muito amor, com muito carinho, até porque a gente não tenha que ficar puxando a orelha de ninguém, né? Porque está todo mundo grandinho, né, doutora? Sim. E é tão chato. A gente fica, pelo menos, eu fico muito constrangida em ter que chamar a atenção de um outro colega. Não é ruim, doutora? A gente fica assim, se chegar, até parece que às vezes a gente é levado falando que a gente está com uma rivalidade ou alguma perseguição, né, doutora? E não é, nenhum momento é esse o objetivo que a gente quer. A gente quer disciplinar, a gente quer deixar a advocacia moratense, que todos falem dela com orgulho, que todos possam indicar os advogados de Francisco Morato, né, doutora? Porque, assim, a gente fala, a advocacia está saturada. Não está saturada, gente. Tem campo para todo mundo. Tem muitos ramos de direito aí que está crescendo. Então, tem ramo para todo mundo. Então, não precisa ninguém querer desfazer do outro colega ou buscar meios que venham a ferir a ética para poder se destacar. O momento jurídico, isso que nós estamos fazendo hoje, é um meio de divulgação, é um meio de publicidade dentro da ética, né, doutora? É um bate-papo aí, justamente mostrando para os colegas o que pode e o que não pode ser feito. Então, nós temos que ter em mente que o objetivo dessas limitações aí, elas existem justamente para preservar a imagem da advocacia como uma profissão séria, responsável e comprometida com a justiça e a ética. Então, é isso que nós temos que ter em mente aí quando a gente fala da questão do documento orientador. O doutor Célio teve bastante cautela também em analisar esse documento, em ver a forma mais prática de encaminharmos para os colegas também. Então, quando a gente fala da questão do documento orientador, é uma parceria de todos os advogados envolvidos dentro da UAB Francisco Morato, aí, não só uma única pessoa, não, é a coletividade. Nada nós fazemos na UAB pensando em e sim no todo. Então, o nosso objetivo é esse, é sempre divulgar essa imagem do advogado, né, da importância do papel do advogado, da importância dele e, além da importância, a questão ética, né? Nós temos que valorizar a nossa profissão. E, quando eu falo de valorização, eu esbarro na ética. Se eu sou um profissional ético, se eu sou um advogado que efetivamente cumpre o Código de Ética e Disciplina, eu posso ficar tranquila no exercício da minha profissão. Então, essa é a importância, é isso que passa a ser importante quando falamos da questão da ética. Né, doutora? E a gente demanda muito, a gente se esbarra, né, com muitos entraves, mas a ética não veio para entravar ninguém não, viu, gente? Para falar, mas eu estou... Não tá, gente, não tá. Tanto que a normativa, né, doutora? Qual que é o número da normativa que veio para regular? 205/2001.
205/2001, ela veio para regularizar toda essa explosão de divulgação que nós temos hoje. Aí. Tem o TikTok, Instagram, Twitter, mais aquela outra rede social que abriu agora, que eu não sei falar, Facebook. Então, e além do LinkedIn, tem várias formas da gente fazer a divulgação do nosso trabalho. E do nosso trabalho, respeitando sempre a ética, o próximo, sem desfazer de ninguém. A gente demanda muito com colegas que ficam divulgando a estrutura do seu escritório, divulgando as suas sentenças, divulgando... Gente, tome cuidado com essas coisas para que não venha a ferir a ética. Sempre dê uma olhada lá no documento orientador, que é chato ficar chamando atenção. E aqui a gente está de portas abertas para poder conversar com todos os colegas que tenham dúvidas. A jovem advocacia que está mais integrada ali nas redes sociais, que eles vêm numa nova era, que tenha o direito digital aí, é sempre bom estar dando uma consultada na hora de fazer a divulgação do seu trabalho, da sua rede social, do seu perfil do escritório, o seu escritório. A gente sempre dê uma olhada para não ter a gente ter que chamar a atenção, porque é complicado. Então, a gente está aqui sempre para orientar e sempre para fortalecer a advocacia, né, doutora? Sim, é o que nós sempre comentamos aí, essa cautela nessa questão da autopromoção. Uhum. Eu canso de falar que as redes sociais, a mídia, de um modo geral, ela é muito importante, é uma ferramenta muito boa para o advogado. Mas a cautela na questão da autopromoção. Eu não posso ficar mostrando... uma sentença, alguma coisa, tentando me autopromover. Essa é a questão da autopromoção, é essa cautela. Uhum. Que o bom profissional, ele não precisa se autopromover. Ele, por si só, já vai ser procurado. Por quê? Porque ele já está divulgando determinado assunto, ele já está falando da importância, ele já está abordando. Ele tem que passar essa questão da confiança, essa questão da sobriedade para o seu cliente. Essa é a função da advocacia. Eu não preciso ter essa questão da autopromoção. E isso é vedado pelo Estatuto, pelo Código de Ética e Disciplina, essa questão da autopromoção. Então, cautela com isso. Então, uma das reclamações que nós temos muito é essa questão da autopromoção. Outra questão é a questão da captação de clientela. Então, a questão de divulgação, de sentenças pela internet. Olha, eu ganhei, se vocês quiserem, venham aqui no meu escritório. Então, são enfrentamentos que nós temos aí em relação à questão da ética. Então, são essas cautelas que nós temos que ter aí em relação à forma que eu vou divulgar a minha imagem. Eu canso de falar que nós temos que ter essa questão da sobriedade, nós temos que ter essa questão da lisura, da cautela. E isso é a função da advocacia. Nós não podemos desvirtuar essa natureza. E justamente esse provimento ele veio para regulamentar isso. Por quê? Não é só o nosso problema aqui, né? Então, ele é global, ele é geral. Então, isso veio para regulamentar. Lógico que cada subseção aí criou seu mecanismo e uma forma de um facilitador aí para os colegas inscritos naquela determinada comarca para que pudessem reclamar dos problemas que estão enfrentando aí em relação à questão da ética. Por isso que estamos aqui, gente, hoje. E quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser mandar alguma pergunta aqui para nós, né? Pode mandar aqui pelo chat do YouTube, né? Ou aqui no perfil ou o meu, ou da doutora, ou no contato da doutora Daniela. Quem tiver alguma dúvida, né, doutora? Sim. A doutora quer passar mais algum recado referente, importante que se tenha que falar assim, sobre a sua comissão? Bom, ética, geralmente quando falamos assim, comissão de ética, as pessoas já olham, já ficam... ninguém gosta muito dessa parte da questão da ética. Difícil ter braço, né, para trabalhar, né, Sim, doutora? É bem complicado. Mas, assim,
eu me coloco à disposição para os colegas, caso tenham alguma dúvida, me liguem, entrem em contato. E volto a frisar, é uma questão pedagógica, não é uma questão de sanção, não. O objetivo é pedagógico, é ajudar, orientar os colegas aí, caso eles enfrentem algum problema em relação à questão até dúvidas mesmo. Às vezes a pessoa está querendo fazer alguma coisa, está com dúvida, como é que eu faço? Fala comigo, fala com o doutor Célio, fala com a doutora Carla, com a doutora Vanessa, todos estamos à disposição. Sim. Aí, os outros colegas das outras comissões também, tenham algum problema, entre em contato, nós vamos conversar, vamos ter um bate-papo e esclarecer, vamos ler o documento orientador juntos, vamos pegar o provimento, vamos analisar, vamos ver se encaixa, se realmente a postura dele está sendo correta ou não está sendo condizente com o Código de Ética e Disciplina. São essas análises que nós vamos fazer. Então, assim, todos juntos somos fortes. Sim, sim, com certeza. Estamos aqui para fortalecer a advocacia, né? E não para deixá-la assim, a Deus dará, sim, né? Ou deixar fazer com que cada um faça por si só ou que saia, vença o melhor. Não é isso. A gente está aqui para ajudar a todos, né? A gente quer uma advocacia fortalecida, sim, porque chega da gente ser desvalorizada. A advocacia é assim, todo mundo precisa de um advogado, né, doutora? Sim, médico, todos, dentista. Todos, gente. São primordiais. Juiz, promotor, delegado, alguém vai precisar de um advogado. E se você não valorizar a nossa classe, quem vai valorizar, né? Se a gente não seguir ali dentro das regras, não seguir ali dentro do que fala a ética, a disciplina, como que a gente vai ser visto como um bom profissional? É isso que a gente quer mostrar, é isso que a gente vem trazendo para Francisco Morato. Então, a gente quer fortalecer juntos, a gente quer ser mais forte, né, doutora? Sim, é o slogan da nossa subseção, né? Juntos somos fortes e somos mesmo. Somos. Eu canso de falar que é de Morato para o mundo. Exatamente, estamos aí no mundo, gente. Juntos somos fortes. E é muito importante, e nós temos que entender que nós vivemos em sociedade, e toda sociedade tem suas regras. Então, nós temos que seguir. Então, seguindo, nós não vamos ter problema nenhum. Então, o documento orientador teve esse objetivo, teve essa finalidade, aí, facilitar, é um facilitador na vida dos colegas. Esse foi o nosso objetivo aí, quando nós pensamos aí em analisar de forma bem humilde aí a questão do provimento e criarmos mecanismos aí para ajudar os colegas. Foi um facilitador. Sim, e quem quiser fazer parte das comissões, principalmente aqui da comissão da doutora, né? Porque quem vem fazer parte da comissão de ética, você pode ter certeza que você também vai estar aprendendo, né, doutora? Aprendemos todos os dias. Todos os dias. A gente precisa de braços para trabalhar nas comissões, na comissão da doutora Daniela, como também nas outras comissões, na comissão da mulher advogada, do direito da moda, da família, todas as comissões, gente, estamos aí de portas abertas, não é só exclusivo só para os advogados inscritos da nossa subseção, outros advogados que estão inscritos em outras subseções podem fazer parte das nossas comissões, como já vieram procurar a gente, né, que quer fazer parte das comissões, estamos com a OAB de portas abertas para atender a todos. Doutora, estamos aqui chegando na nossa reta final. Gostaria de que a doutora fizesse suas considerações finais, tá? E aí, finalizando, eu vou dar os nossos recados, que eu acabei... O assunto é tão importante que eu acabei não dando os recadinhos no começo, que a gente sempre dá, mas aí a gente aproveita esse tempinho, a doutora fazendo as considerações, e eu já vou passar todos os recados que estão aqui para estar passando, tá? Doutora? Bom, foi um prazer estar aqui presente, conversar um pouquinho com vocês. E numa próxima oportunidade, nós podemos marcar, mesmo na OAB, algumas reuniões para nós discutirmos o provimento, caso tenham dúvidas aí, podemos fazer uma roda de conversa em relação à questão do provimento, um debate para que cheguemos num consenso em relação às formas aí
de solução desses conflitos aí que nós temos até entre colegas mesmo, essa questão da rivalidade, que é um negócio muito triste dentro do exercício da advocacia. Nós não temos que entender a advocacia como uma questão de uma rivalidade. Eu não tenho que ter o meu colega de trabalho como adversário. Eu tenho que entender que ele está dependendo da situação de um lado e eu do outro, mas terminou aquele litígio, somos colegas, nós vamos debater, vamos chegar num consenso em vários assuntos. Essa natureza que nós temos que entender, esse é o objetivo da advocacia. Então, tá eu bom, agradeço a todos. Eu quero agradecer muito a doutora Daniela por sempre estar nos ajudando a OAB 249, ajudando essa gestão, tanto no trabalho dela na ética, como também na assistência. Ela sempre está ali ajudando na assistência, né, que a gente precisa de braços ali para atender toda a população. Ela está sempre de braços abertos, gente. O telefone também, coitada, doutora Daniela. Não, mas ela é muito solícita, gente. Precisando, pode contar comigo, com a doutora Vanessa. Estamos de portas abertas. E, para finalizar aqui, eu vou aproveitar, passar os recados que nós temos aqui. Primeiramente, eu quero parabenizar a Viviane, nossa colaboradora, está fazendo aniversário hoje. Vivi, feliz aniversário, tá? Hoje a doutora Carolina, que trabalha com a doutora Valquíria também. Nossos parabéns, muitas felicidades para vocês duas, tá bom? Sim, muitas mesmo, porque a Vivi e a Carol aí são sempre presentes. Sempre presentes, né? Duas queridas da OAB 249. Quero aproveitar a oportunidade de parabenizar a doutora Dione, que é a nossa... ela estava presidente da OAB São Paulo, a primeira mulher preta presidente da OAB de São Paulo, a maior seccional do Brasil. Então, ela esteve na presidência, né, nessa semana, né? Foi com muito orgulho de ter a mulher preta numa presidência de uma OAB, de uma seccional, né? Parabéns, doutora Dione, foi com muito orgulho. Também quero parabenizar também a doutora Aliane, nossa presidente da Direito da Moda, nossa conselheira da Jovem Advocacia de São Paulo. Ela recebeu um prêmio ontem em São Paulo, ela foi homenageada ontem, numa comemoração do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha, na AD de São Paulo, tá? Ela recebeu um prêmio do Ruth Guimarães. Parabéns, doutora Aliane. Ela levando a OAB 249, a doutora Aliane está assim, voando, gente. Quando a gente fala que não... Fala de ramo de Morato para o mundo e um ramo de direito que tem aí, todo mundo, direito da moda, vai falar de roupa. Não, gente, não vai falar só de roupa. Então, quem quiser saber mais sobre o direito da moda, entre em contato com a doutora Aliane, ela está nas redes sociais dela, ela expõe, ela traz a informação, ela divulga o direito da moda. A doutora Aliane mesmo, ela faz o uso da rede social dela, dentro da ética, ela leva informação para todos e sem ter que ferir aqui a ética. E assim, a doutora Aliane, ela foi num congresso em Santa Catarina também, representando Francisco Morato. Assim, enche a gente de orgulho, né, sim, doutora? Muito. E é jovem advogada. A né? jovem advocacia, assim, elevando o nome de Francisco Morato. Assim, a gente fica muito orgulhoso, muito, assim, emocionada de ver vocês voando, gente. Então, assim, participe das comissões, venham fazer parte da OAB 249, apareça nas palestras presenciais, porque as palestras presenciais, nada além do você aprender mais um assunto, tem um network, né? Você conviver ali com outros advogados, até porque a gente convivia antes muito num fórum, né, doutora? Sim, muito. Agora com tudo digital, com a tecnologia, com o mundo digital, nós ficamos meio que enclausurados nos escritórios, né?
E ainda mais com as audiências virtuais também, geralmente você não tem aquele contato com o colega, só vai falar com ele ali na hora da audiência online. Então, a OAB voltou a ter as palestras presenciais justamente para isso, para fortalecer esse convívio da advocacia entre si, né? Porque tá bem difícil você cruzar com outro advogado no fórum. Só se você tem um processo físico, e olhe lá. E quando você tem um processo físico, você quer fazer digital, né? Transformar em digital. Né, doutora? Sim. Então, e aproveitando aqui os recados, eu já dei os parabéns aqui para todas a quem eu tinha que falar. E não podemos esquecer que sexta-feira nós temos o primeiro arraiá da nossa subseção. Vai ser na OAB mesmo, tá? Ficam todos convidados para estar aparecendo lá. Leve os seus filhos, tem filho, leve marido, leve o amigo. A OAB vai estar de portas abertas, vai ser bem divertido, nós vamos ter bingo, vai ter brincadeiras. Então, compareça dia 28, que é sexta-feira agora, a partir das 17 horas, o nosso arraial está começando, tá? E mês de agosto, né, até o próximo programa já estamos no mês de agosto. E o mês de agosto é o mês do advogado, ou da advocacia, onde se comemora o mês do advogado. E nós estamos assim com uma programação repleta de palestras, novidades. E, inclusive, nós temos vai ter a nossa comemoração de 5 anos da nossa subseção, né? Muito importante, né? Temos que comemorar. E a partir do dia 3, eu já quero anunciar a próxima palestra, que vai ser no dia 3, segunda-feira, né? E nós temos a palestra A Importância da Imagem na Carreira, né? Então, aí, quem está naquela dúvida de como se vestir, que imagem que nós queremos mostrar para as pessoas, para os nossos clientes, né? Então, é muito bom estar tendo essa consultora de moda, vai ser com a doutora Tamires Castro. Ficam todos convidados, vai ser dia 3, segunda-feira, às 18 horas, tá? Então, estão todos convidados. Sexta-feira, nosso primeiro arraiá, né? Dia 3, já temos uma palestra aí, já começando a comemoração do mês do advogado. Nós temos também, dia 7 de agosto, nós temos aqui outra palestra, essa vai ser online, autossabotagem na advocacia, vai ser às 18 horas. Dia 10, quinta-feira, nós temos crescimento ético na era digital, às 18 horas, que vai ser com a doutora Thais. A doutora Thais é quem segue nas redes sociais, no meio jurídico, é a Tatá Digital. Ela tem um perfil humorístico sobre a advocacia e ela vai estar na OAB 249 fazendo uma palestra para nós. Dia 17, quinta-feira, a OAB e a Delegacia da Mulher vai estar promovendo uma palestra e um curso, né, orientador sobre a defesa da mulher em situação de violência. Muito bom. Quem tiver interesse pode se inscrever. Dia 24 de agosto também vai ser uma quinta-feira, nós temos uma palestra sobre execução fiscal. Então, outro ramo de direito aqui que tem poucos advogados atuando, né? Então, nós vamos ter a palestra com o doutor Jean, que é o procurador do município de Francisco Morato. E no dia 25, fechando o mês aí, em comemoração, nós vamos ter o nosso happy hour da advocacia. Vamos comemorar o mês do advogado e também o aniversário da nossa subseção. Então, fiquem todos convidados. Detalhe, os convites para o happy hour já estão sendo vendidos. Até o dia 31 de julho, segunda-feira, os valores dos convites são mais em conta, está saindo R$100. Depois do dia 31, será outro valor. Então, quem não comprou, corre, porque os ingressos também, os convites estão se esgotando, tá? Então, eu acho que já deu aqui o nosso tempo, né, doutora? Sim. A doutora quer deixar mais algum recado, as suas redes sociais? Gente, eu quero agradecer a todos o convite. Estou à disposição para quem quiser conversar comigo. Se tiverem dúvida de alguma coisa, entrem em contato com a OAB e podemos marcar, conversar. E estou à disposição de vocês. Finalizando, só eu esqueci de dar outro recadinho, rapidinho. Sexta-feira,
vai ter um congresso do colégio que nós fazemos parte, né? Vai ser em Jandira, o Colégio para Jovem Advocacia. Então, está ali envolvido as subseções de Embu, Jandira, Itapevi. Então, quem quiser fazer parte, vai ter vai ser na parte da manhã esse congresso, sexta-feira também. Então, a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais. Quem tiver interesse nesse congresso, vai ser uma oficina para jovem advocacia. Então, estejam todos convidados também para participar desse congresso. Tá? E finalizando, quarta-feira que vem nós estamos aqui novamente, aqui na TV Sam, às 18 horas, com a doutora Vanessa, né? Se ela não tiver um outro imprevisto, e ela me mandou que ela ainda está em audiência, gente, olha isso. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos.